Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por ter assistido aos meus vídeos, muito obrigado por ter se inscrito no meu canal, obrigado aos 184 amigos que continuam, continuam inscritos, obrigado a um que saiu, né? Eu estava com 185, ele saiu, ele não gostou. Muito obrigado, quando você quiser voltar, volte, seja bem-vindo. Aqui é um canal democrático, aqui a gente aceita a democracia, a gente aceita opiniões diferentes. E uma coisa, um conselho. Dizem que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas não, conselho é bom. Você para ser adversário, você tem que ouvir todas as opiniões, inclusive do seu inimigo. Porque se você só ouve o que você gosta, só ouve o que você quer, você não tem uma opinião, porque você não sabe respeitar o direito do outro. E todo mundo tem o direito de opinar sobre tudo que seja, que não seja agressivo à dignidade da pessoa humana. Né? A gente tem sempre que entender que quando a gente critica um governante, nós não estamos criticando a pessoa, mas o ato dele ser o governante. Ele ser presidente, ser prefeito, ser governador, não é a pessoa, não é Paulo Câmara, não é o Lero em Taquaritinga do Norte, não é o presidente Bolsonaro. E essas pessoas, essa dignidade de pessoas, eles como pai, como avô, como irmão, como o que seja, merecem todo o nosso respeito. Agora, eles como governantes, que são empregados do povo, quando eles foram eleitos, eles assumiram ser contratados para ser o empregado do povo durante 4 anos de seus mandatos. É obrigação do prefeito, do governador, do presidente da República respeitar o dinheiro público, o patrimônio público, prestar conta de cada centavo que ele gasta, porque o dinheiro é do povo, não é do governador, não é do presidente da República, nem é do prefeito. O dinheiro é do povo, o patrimônio público é do povo. A gente vive numa res pública, que quer dizer, a gente vive sobre a república, que quer dizer coisa pública, que é de todos, não é do monarca, não é do rei. Lá até 1889, no dia 14 de novembro de 1889, o Brasil pertencia a uma única pessoa, que era o rei. Dom Pedro I, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Mas quando virou uma república, né, passou a ser, cada brasileiro tem um pedaço do Brasil como seu. O Brasil é de todos os brasileiros, as pessoas que nasceram, se criaram, vivem e viveram no país. Então, esse respeito ao patrimônio público é uma obrigação do chefe de Estado, chefe federal, estadual e municipal, né? Então, eu deixo, me permita essa digressão aqui, eu deixo aqui o meu canal, o meu telefone, o meu e-mail. Você pode perguntar se precisar, deixo também o meu blog. Qual é a vantagem de você seguir o meu blog? A vantagem de você seguir o meu blog é que de segunda a sexta você sempre tem um assunto novo, um assunto sobre política, sobre história, sobre direito. Qual a finalidade do blog? Manter-se atualizado, né? O pensamento do mundo, como o mundo está enxergando o Brasil, como o Brasil enxerga o mundo, para a gente fazer uma leitura dinâmica. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. E essa eleição, né, que nós estamos, daqui a um mês, né, nós estamos, daqui a 29 dias, né, nós estamos, não, muito menos que isso, 24, 25 dias nós estamos elegendo o presidente da República. E ontem saiu mais uma pesquisa, né, e que do IPEC, acho que é o IPEC antigo Ibope, da Rede Globo, né, e diz assim, mais uma vez, né, o presidente Lula continua liderando com 44% e o Lula parece que com 32%. Né? Qual é a minha preocupação disso? É que há poucos dias das eleições não tem mais estatisticamente como o Bolsonaro crescer. Agora está assegurado um segundo turno. Então, infelizmente, nós vamos ter o segundo turno. Essa polêmica não vai ser resolvida no dia 2 de outubro, como eu desejo, né? Para a gente sair dessa confusão, né? E, e essa é uma situação muito preocupante. Eu estou muito preocupado com o dia 7 de setembro, que o Bolsonaro tomou para si para fazer um grande comício. Né? Ele se apropriou do direito do brasileiro de fazer o 7 de setembro uma data festiva, que amanhã completamos, no dia 7, né? Amanhã, eu estou gravando hoje, dia 6,
Esse vídeo vai ao ar amanhã, né? Nós estamos completando 200 anos de nossa independência, que foi uma luta nossa, custou o sangue do povo brasileiro, né? Muita gente, né? Eu imagino, né? Sempre imaginar que em 1822, né? De cada 5 brasileiros, 3 eram escravos e 2 eram analfabetos. E nós, basta essa estatística, né? Isso é história, isso não é uma invenção. É realmente como era o Brasil naquele ano. Né? E hoje a gente construiu, o povo brasileiro construiu esse gigantismo. Né? Basta a gente ver hoje a quantidade, nós temos 213 milhões de brasileiros, nós temos umas cidades como metrópoles como São Paulo, Rio, Recife, né? E assim sucessivamente, tudo construído pela força do povo. Então merece, a gente devia estar comemorando muito, seria uma data muito festiva. Mas infelizmente o presidente da República não fez nada para isso. E essas comemorações elas serão comemoradas para algum município. Espero que os municípios amanhã, que vão fazer seus tradicionais desfiles, né, de 7 de setembro, que relembre, né, esse 7 de setembro, né, essa independência de 200 anos. O que a gente devia ter feito? Comemorar esses 200 anos era pegar, editar livros que estão já, que há muitos anos foram publicados, reeditar esses livros, incentivar nas bibliotecas, fazer palestra, contar a história do Brasil para os nossos alunos, para as nossas crianças, para que elas tivessem esse orgulho, né, essa coisa orgulhosa de ser brasileiro. Infelizmente nós estamos perdendo essa grande oportunidade de que os 200 anos de nossa independência nós não comemorarmos. É uma pena para o nosso país, para a nossa história, para essa juventude, que mais uma vez ela será jogada de lado, não está sendo levada em consideração para ela aprimorar os seus conhecimentos consequentemente, contar para os seus filhos como foi a festa de 200 anos de nossa independência, infelizmente, né? Mas tudo bem, voltando aqui às pesquisas, a minha preocupação, né? O Bolsonaro, ele tem 31%, né? O Lula tem 44% da preferência dos eleitores, 31% de Bolsonaro, 8% de Ciro e 4% de Simone Tebet, né? O Ciro votou para que ele foi, desde as primeiras pesquisas, ele não aumentou nem diminuiu, e a Simone Tebet tinha 1, foi para 4. Essa votação aqui, em tese, ela cria uma situação, não garante a eleição de Lula no primeiro turno, né? Essa pesquisa, se confirmar esses resultados, nós teremos que trabalhar mais um mês, né, para que haja paz, né? Porque hoje a gente não está pedindo a eleição, eu estou doido que a eleição acabe para não ter violência. Eu não quero pessoas feridas, eu não quero prédios destruídos, eu não quero polícia na rua dando tiro. Eu quero que o povo vá à rua, independente de votar no meu candidato ou não, mas vá à rua festejar, vá à rua comemorar a sua vitória, a vitória da democracia. Né? Que pessoas votem no dia 2 de outubro, elegendo seu deputado estadual, seu governador, seu deputado federal, seu senador e, consequentemente, o presidente da República. Infelizmente, essas eleições, né, de 2022 foram muito... A chamada polêmica é natural, mas só que ela saiu da linha, vamos dizer assim, porque é comum que de 4 em 4 anos a gente discuta problemas, né, para que a gente encontre soluções. O Brasil tem diversos problemas, gargalos, né? O Brasil não tem estrada, o Brasil não tem ferrovia, o Brasil não tem porto, os nossos portos eles estão obsoletos, usando maquinário antigo. O Porto de Cabedelo acho que não pode ancorar navios porque ele está aterrado, o Porto de Santos sofre a mesma consequência. O Porto do Rio de Janeiro está abandonado. E, gente, o porto é essencial para escoar a produção. O Brasil só está exportando milho, soja, né? Só matéria-prima. O Brasil não está exportando tecnologia, o Brasil não está exportando indústria. Nossas indústrias estão. Nós desindustrializamos. Essa palavra na economia, a desindustrializar na economia é desfazer um equipamento para refazer, para aprender. Mas o que está acontecendo? A desindustrialização também tem o sentido. As nossas fábricas, nós estamos deixando de produzir bens de consumo, bens duráveis, né? Porque as nossas indústrias pararam.
Porque o governo não incentiva. Né? Nossa indústria representava 30% do PIB. Né? E hoje nós estamos abaixo de 15%. Né? E imaginarmos que o Brasil, na década de 1930 até 1970, 1080, foi o país que mais cresceu no mundo. Então nós perdemos esse fio, nós perdemos esse caminho. Por quê? Porque governos desastrosos, né? Os militares, a gente não pode negar que o regime militar, o golpe militar de 64, os militares foram estruturantes nos 25 anos que eles ficaram governando o país, né, de Castelo Branco até Figueiredo, que foi o último presidente ditador, né, da ditadura militar. Eles fizeram estruturar o país com rodovias, com estrutura elétrica, estrutura de telecomunicações, mas deixaram, eles fizeram muita construção, né? Assim, construir ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, enfim, BR-101, BR-116, foram estruturantes, mas a custo de quê? De empréstimo externo. Quando esses empréstimos subiram, a inflação no mundo começou a crescer, os juros dos Estados Unidos começaram a aumentar, o México quebra em 1982 e o mundo, a América Latina, vai à bancarrota, né, pede socorro ao Fundo Monetário Internacional e o Brasil perdeu uma oportunidade, veio uma grande inflação. Né, quando os militares se retiraram, vamos dizer assim, do poder, o Brasil, de Sarney para cá, veio um processo de inflação muito alto, a mais de 2.000% ao ano. É o que nós estamos percebendo na Argentina hoje. A inflação na Argentina está 70% ao mês, podendo chegar a 100%. O Brasil chegou numa situação calamitosa. Aí vem o governo de FHC com o plano cruzado, com o plano real, né? O plano cruzado foi de Sarney, né? Sarney tentou vários planos de estabilização econômica, mas não teve êxito. O presidente Collor, quando assumiu, também tentou, né? Confiscou o dinheiro do povo, tentando encontrar uma saída para acabar com a inflação, ou pelo menos acalmar, né? Trazer o país para o eixo. Mas isso só foi possível a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele implantou o Plano Real. Quando o Plano Real foi implantado, houve uma crítica muito grande, o PT não apoiou, né? Diga-se de passagem que o PT nunca apoiou, sempre o PT foi um partido que não gosta do Brasil, o PT é um partido que sempre trabalha contra o Brasil, né? Ele ficou contra, não apoiou nem o Itamar Franco, nem o governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas a equipe econômica, né, com Pedro Malan, com Pécio Arida, enfim, né, com muitos e muitos, o próprio teve uma importância, a gente não pode negar a importância de Itamar Franco, que teve a humildade, né, de reconhecer que a equipe econômica é quem devia aparecer. Ele permitiu isso. Depois vem Fernando Henrique Cardoso e o país entra no eixo de novo. Mas não entrou assim, equilibrou as finanças, a inflação voltou para o controle, criaram vários mecanismos, né, com meta, inflação, enfim, deram equilíbrio. O que acontece? Quando o Lula assume, ele pega um país totalmente, do ponto de vista econômico, estabilizado. O Lula pega o primeiro governo de Lula, ele faz uma história, uma administração primorosa, porque ele estava recebendo as benesses da estabilização econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. E ele foi ingrato para com Fernando Henrique Cardoso, porque o discurso de Lula, eu peguei uma herança maldita, mentira de Lula. Ele pegou o país equilibrado, o país com contas em dia, o país com a dívida externa controlada, o país com uma inflação sob controle, o país crescendo, trazendo as benesses que foi a estabilização econômica. É mentira de Lula quando ele disse que pegou a herança maldita. Não, a herança maldita pegou o Sarney, dos militares. E o Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso pegaram a herança maldita de Sarney, que não conseguiu, e de Collor, que infelizmente ficou poucos anos no governo, foi o primeiro processo de impeachment no nosso país. Então, o que acontece? O Lula, quando o primeiro governo de Lula, o Lula ficou famoso porque ele foi muito bem sucedido com as políticas econômicas de Fernando Henrique Cardoso, com as privatizações das telecomunicações, que ninguém tinha direito a ter um telefone naquela época. Uma linha telefônica no Rio de Janeiro custava $10.000. Imagine você hoje, né, com celular,
Um aparelho celular hoje custa R$ 2.000, né, no mínimo, mais ou menos, mas naquele tempo era US$ 10.000 para você ter uma linha telefônica. Tinha pessoas que estavam vivendo, tinha 4, 5, 6 linhas de telefone, 10 linhas, 20 linhas, viviam ricos alugando linhas telefônicas para escritórios, para pequenos escritórios, para pequenas empresas. Como a gente não conseguia uma linha telefônica, porque o Estado não tinha condições de investir, o Estado faliu, chegou ao seu limite, as telecomunicações, a Telege, a Teleelp, enfim, não conseguiam expandir o seu sistema. Então ninguém tinha direito, as linhas não podiam aumentar, porque então as linhas que existiam funcionavam mal e as pessoas ainda alugavam para elas para ganhar dinheiro, né? Vêm as privatizações de Fernando Henrique Cardoso, coloca o país no eixo, no dia seguinte tinha telefone para dar e vender, né? Eu mesmo me inscrevi 3 vezes, eu me cheguei em 1976 no Rio de Janeiro, eu me inscrevi na Telege para ter uma linha telefônica que nunca tive. Fui ter no governo, quando privatizaram, no dia seguinte chegou um funcionário da nova linha telefônica e disse: eu tenho aqui instalar 2 linhas. Eu falei: não, mas só pedi uma. Não, mas tem 2 linhas aqui, porque eu fiz 2 cadastros, né? Pensei que o primeiro tinha se perdido, vai dizer: faça de novo o seu cadastro. Não, quando eles vieram, no dia seguinte, a privatização, chegou o funcionário: só, o senhor tem direito a 2 linhas de telefone. Eu fiquei com 2 telefones em casa. Então você vê como foi importante. Agora, o que esses governos, né, de Fernando Henrique, de Lula, fizeram? Esqueceram a infraestrutura. Eles começaram, fizeram o chamado governo de coalizão, entregaram os ministérios aos partidos e foram governando. Vem Dilma, que foi um desastre, né? Ela fez um governo péssimo, ela não soube dialogar com o Senado. O Lula ficou 8 anos, foi um governo. O primeiro ano de Lula foi bom, não podemos negar. O segundo ano de Lula foi mais ou menos e o desastre de Dilma. O país ficou em recessão 2014, 2015, tanto é que ela foi empichada. O processo de impeachment, o PT inventa, porque infelizmente as mentiras no Brasil se pegam muito, né? O processo de Dilma não foi golpe. Ela cometeu erros e o presidente da Câmara, muito esperto, né, pegou esse erro dela e levou e o processo de impeachment foi votado e ela teve que sair do governo. Então o que eu quero, minha preocupação é essa, fazer essa história do Brasil. A gente tem que discutir o Brasil, projetos. Nós não temos educação, nós não temos, gente, investir em educação é fundamental. Um país que não investe em educação não tem futuro. Se não tem escola, o governo Itamar, o governo de Jair Bolsonaro acabou com o Ministério da Educação. Ele não fez nada para a educação do país. Ele tirou investimento, botou só ministro incompetente. O último foi preso, como vocês sabem, né, por falcatruas lá no MEC, roubando dinheiro da criança. O Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação é dinheiro de criança para investir na escola. O governo Bolsonaro não deixou aumentar o custo de uma criança, o custo médio de uma criança no Brasil é 87 centavos de real. Você vê, ele não deixou aumentar. Um país que investe por ano 87 centavos para educar uma criança não é um país a ser levado a sério. A gente precisa dispensar esse país. Agora, não, a gente está discutindo religião. Por quê? Para não falar. Por que o Bolsonaro está tão apegado às religiões? A mulher do presidente da República está falando horrores sobre a religião. Mas para quê? Para encobrir as vergonhas que foi o governo dele. Ele levou para o campo da agressão, principalmente as mulheres, jornalistas, e está discutindo religião e agredindo as mulheres, para a gente não conversar e discutir os verdadeiros problemas do país. Mas nós não podemos entrar nessa. Vamos pensar, vamos escolher um candidato que tenha projeto, que tire esse país do atraso, que invista em educação, porque sem educação nós não vamos chegar nunca a um país grande. Amanhã, 7 de setembro, quando esse vídeo vai ao ar, nós estamos comemorando 200 anos da nossa independência e nós não movemos uma palha para gravar essa história para as nossas crianças. De fundamental importância, nós introduzimos na cabeça dessa criança a importância de ser um país independente, a importância de nós comemorarmos 200 anos de luta, de brava luta que o povo brasileiro fez para ficar independente. Infelizmente, nós não vamos alcançar, porque o governo fechou os olhos para a educação e não quer saber
de outra coisa a não ser discutir religião para encobrir as falhas e os erros que ele cometeu durante 4 anos, que passou sem governar o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.